Olá, meus irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para compartilhar uma palavra que Deus já colocou no meu coração. Eu estava ali orando, pedindo a Deus uma palavra e eu tenho certeza que esta mensagem hoje vai mudar a sua vida para sempre. Amém? Você que muitas vezes se afastou do Senhor, tem se afastado, eu quero te incentivar hoje a viver uma vida de obediência. Você não imagina quanta coisa boa pode acontecer na sua vida se você decidir andar realmente nos caminhos do Senhor, tá bom? Eu quero te mostrar também a importância de pedir bênçãos, de pedir que Deus abençoe você em todas as áreas, porque Deus é Pai, irmãos, Ele tem o melhor para nós. O problema é que muitas vezes nós não pedimos porque a gente acha que não merece, nós achamos que já temos tantos motivos para agradecer, por que fica pedindo algo a Deus? Só que, irmãos, o próprio Jesus disse: peçam e lhes será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Jesus deixou claro que Deus quer superabundar a graça dele sobre nós. Amém? Vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, eu estava lendo aqui, Salmo 37, o versículo 4. Olha só o que o rei Davi disse. Ele disse assim, busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Amém? Será que você pode dizer amém? Irmãos, aqui Davi, ele disse o seguinte, olha, se a sua alegria estiver no Senhor, Ele vai conceder os desejos do seu coração. Na outra versão está escrito, deleite-se no Senhor, que o seu prazer esteja em Deus, e Ele vai dar os desejos do seu coração. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quais são os desejos do seu coração? O que você mais anseia? O que você fala assim, olha, se desse certo, se Deus fizesse isso na minha vida, seria bom demais. Eu ficaria tão feliz. Irmãos, Deus ele pode fazer isso. É claro que tudo é no tempo dele, do jeito dele, e lógico que vai passar pela vontade do Senhor. Porque se for algo que for te prejudicar, algo que não é da vontade do Senhor, Ele não vai fazer, concorda? Mas por isso é tão importante que a cada dia o nosso coração esteja voltado para Deus. Tem pessoas que têm a sua alegria não em Deus, mas a alegria dela está no pecado, está nas pessoas, está em tantas outras coisas que trazem um momento alegre, mas é passageiro. Mas se a sua alegria no Senhor estiver ali firmada todos os dias, e é por isso que eu sempre te convido, ora comigo na oração da manhã, na oração da noite, porque isso vai fortalecer muito a sua fé, vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Então, se a sua alegria estiver no Senhor, Ele, naturalmente, Ele vai te abençoar. Porque o maior prazer de um pai é o quê? É a presença do filho, é poder conversar com o filho, é poder desfrutar de um relacionamento. E aí, como todo pai, né? Nós que somos pais, irmãos, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. E o próprio Jesus disse, nós que somos maus, somos pais maus, por causa do pecado, nós somos falhos, pecadores. Imagina o nosso Pai Celestial, quanto mais Ele deseja nos abençoar, não é verdade? E o próprio rei Davi, ele foi um homem muito abençoado. Basta você lembrar da história dele. Davi era um simples pastor de ovelhas, ninguém dava nada para ele, nem os seus irmãos e o seu pai o reconheciam. Só que Deus escolheu Davi por causa do coração dele. Era um coração humilde, um coração que amava a Deus de verdade. E em tudo que ele fazia, ele consagrava a Deus. Ele pedia para Deus entrar na frente, para Deus dar vitória, até que Deus realmente lhe deu uma grande vitória que marcou a vida de Davi para sempre. Deus fez com que ele vencesse aquele gigante Golias. A partir dali, o que aconteceu? Ele recebeu muitas bênçãos. Ele recebeu riquezas do rei Saul, que era o rei de Israel da época. Ele recebeu a isenção de impostos. Ele recebeu a filha do rei como um prêmio, uma recompensa pela vitória que ele deu. E não somente isso, ele se tornou o chefe do exército do rei Saul. Então, irmãos, Davi foi muito abençoado a partir dali. É lógico, junto com as bênçãos, irmãos, vem muita provação, muita tentação, porque Deus também precisa provar o nosso coração. Deus precisa saber se realmente nós vamos ter a maturidade suficiente para suportar as bênçãos. Porque Deus sabe que se a gente não estiver com o coração nele, irmãos, as bênçãos vão nos distrair, elas vão nos desviar do Senhor. Quantas pessoas pediram por um casamento, pediram dinheiro, pediram por um emprego, e agora que Deus abençoou, a pessoa já não está aqui mais.
Nós vemos um exemplo disso na vida dos leprosos. Aqueles 10 leprosos clamavam desesperadamente por cura e Jesus curou os 10. Mas somente um deles voltou para agradecer. Por quê? Cadê os outros? E o próprio Jesus se admirou. Nossa, cadê os outros 9? Então, irmãos, as bênçãos podem sim se tornar uma maldição se a gente não estiver com o coração em Deus. Amém? Então, Davi, ele cresceu muito e foi sendo muito abençoado. Só que chegou um momento na vida dele em que ele era tão abençoado que ele parou de confiar em Deus. Ele não teve a maturidade e ele parou de ir para as batalhas, de enfrentar o inimigo, sabe? Ele simplesmente acomodou. E nós sabemos daquela frase, né? Mente vazia, oficina do diabo. E aí um dia Davi estava caminhando pelo palácio, ele viu uma mulher tomando banho, ele se admirou, né? Como uma pessoa que vê uma pornografia, aquilo mexe com os sentimentos, né? E Davi, ele mandou aquela mulher ir visitá-lo. Só que aquela mulher, irmãos, era casada. E o marido daquela mulher era um dos homens, um dos braços direitos de Davi no exército. Irmãos, Davi ficou tão cegado pelo pecado que ele fez com que aquele homem fosse para a frente da batalha para ser morto. E então aquele homem acabou morrendo. Davi tomou aquela mulher como esposa dele, acabou tendo um filho com ela, só que esse filho acabou morrendo. E resumindo, irmãos, Deus levantou um profeta chamado Natã, que foi até Davi para entregar o recado para ele. Olha, Davi, você desobedeceu. Você achou que passou despercebido diante dos homens, mas eu te conheço e eu sei que você fez algo errado e por isso agora você vai pagar com as consequências. Só que, irmãos, eu quero ler com vocês, olha o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 7 ao 9, que foi o momento em que o profeta Natã entregou a palavra para ele. Ele disse assim, ó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não fosse o bastante, eu lhe teria dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Irmãos, aqui nós vemos que Deus mesmo falou com Davi: Davi, para pensar, eu te dei a casa, eu te dei mulheres, eu te dei os reinos de Israel e de Judá. E se isso não fosse o bastante, eu lhe teria dado muito mais. Olha que interessante, irmãos, vamos focar nisso aqui. Davi era tão abençoado e Deus ainda falou: olha, Davi, eu poderia ter te dado muito mais, era só você me pedir. E aí fica uma pergunta aqui, irmãos: como nós podemos ser igual Davi nessa questão aqui, ser tão abençoado assim, ao ponto de Deus nos dar tudo o que nós pedimos em oração? Irmãos, eu vejo que Davi, o diferencial dele era o coração dele. Aqui nesse momento, Deus mesmo falou: olha, você me desprezou, Davi. Eu não imaginava que você faria isso. E aí então Deus, a partir daquele momento ali, ele começa a dizer: a partir de hoje, Davi, você vai começar a perder tudo que você conquistou. Você vai sofrer, você vai ser perseguido dentro de casa. Irmãos, esse é o preço do pecado. Ao mesmo tempo, hoje eu quero focar com você na bênção. Eu quero dizer para você: pare de ficar focando no lado pessimista, no lado que deu errado ou que pode dar errado. Comece a pensar assim: por que não? Por que eu não posso ser abençoado? Por que será que Deus não pode fazer na minha vida? Será que eu sou inferior às outras pessoas? Não, eu sou igual a todo mundo. Se Deus abençoou tal pessoa, eu creio que Deus pode fazer comigo também, entendeu? Então, hoje eu quero que você pense assim: Davi era muito abençoado enquanto ele foi obediente. E não somente isso, enquanto o prazer dele estava em Deus, o que aconteceu? Deus concedeu todos os desejos do coração. Irmãos, é natural, é espontâneo do pai. O pai deseja o melhor para o filho, amém? E Davi, ele tinha um coração apaixonado por Deus, ele amava o Senhor. Basta você ler os livros de Salmos. Só que chegou um momento em que ele passou a amar o pecado. Ele passou a amar a si mesmo, os seus próprios desejos carnais. E aí então as bênçãos foram escorrendo pelas mãos. Ele foi perdendo tudo. Então, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Como nós podemos ter o coração igual ao de Davi? Como nós podemos ser abençoados? Porque, como eu disse, se você tem o coração voltado para Deus, Ele vai te dando bênçãos que você nem imagina. Muitas vezes você nem pediu por aquilo e Deus já está te abençoando. Eu quero ser essa pessoa, irmãos. E a resposta está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37. Olha o que Jesus disse:
Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Amém? Irmãos, o segredo é simples. É simples, porém, muitas vezes a gente não cumpre esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Irmãos, esse é o segredo. Eu sei que vocês que estão aqui me ouvindo, muitas vezes vocês ouvem a oração, mas ao longo do dia vocês cometem vários pecados que mostram que você ainda não ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Amém? Então fica aqui o recado para vocês. Irmãos, vamos amar a Deus sobre tudo. E quando você ama ao Senhor, você quer agradá-lo, não é assim? Então você está disposto a renunciar o que for preciso, romper com amizades que não te aproximam de Deus, romper até mesmo com o namoro. Você que talvez está do lado de uma pessoa, essa pessoa só te afasta de Deus. Você tem coragem de renunciar a algo por causa do Senhor? Com certeza, se você renunciar a algo hoje por amor ao Senhor, Ele vai te dar muitas vezes mais. Deus é generoso, Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Você entendeu essa mensagem? Escreva aqui nos comentários. Deus, eu te amo acima de tudo. Escreva aqui, isso vai fortalecer a sua fé. Glória a Deus. Irmãos, eu já estou aqui com o meu óleo da unção. Eu quero agora ungir as minhas mãos e eu vou orar por você, ainda que à distância, ainda que você talvez não tenha força para orar. Eu quero ungir aqui, já ungi as minhas mãos e eu quero orar por você que está enfermo, você que precisa realmente de um ânimo. Eu sei, irmãos, que tem pessoas aqui que estão completamente cansados, sobrecarregados. Eu sinto aqui o peso espiritual. Irmãos, a batalha tem sido grande, o inimigo tem se levantado fortemente, mas ele já perdeu. Há 2000 anos atrás, Jesus derrotou ele, amém? Você deve tomar posse, você precisa disso. Creia que Jesus vai te dar a vitória hoje. Coloque-se em oração agora. Peça perdão pelos seus pecados, é o que nós vamos fazer. E Deus vai te perdoar, Ele vai restaurar a sua vida, tá certo? Então feche seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado por esta palavra abençoada. Ela foi um alimento espiritual para a nossa alma hoje. Ó Senhor, nós queremos ser abençoados como Davi e nós queremos permanecer em obediência. Não queremos nos desviar da Tua presença, Senhor. Mas muitas vezes a nossa carne é fraca, Pai. Por isso nós te pedimos perdão. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis até o fim. Oh, meu Deus, quantas vezes o pecado bate à nossa porta e nós não resistimos e caímos em tentação. Nos ajude, Senhor, a romper com o pecado. Nos ajude a romper com a mentira, com o engano, com tantos vícios, Pai. Tantas coisas que prejudicam não somente a nossa vida, mas as pessoas à nossa volta. Quantos homens e mulheres têm causado destruição dentro do lar, têm atraído maldição, atraído demônios. Pai, perdoa os nossos pecados, apaga a nossa culpa, Senhor, cobre-nos com Teu sangue, nos ajude a viver em santidade, Pai, a viver em obediência. Nós não queremos perder tudo aquilo que conquistamos. Tem pessoas aqui hoje que estão a ponto de um divórcio. Jesus, restaura o nosso coração. A Tua palavra diz que o divórcio vem por causa da dureza do coração. Não queremos ser assim, ó Pai. Nos ajude a orar pelo nosso cônjuge. Nos ajude a orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Essa é a Tua palavra, meu Pai. Queremos Te amar acima de tudo, acima de nós mesmos, acima da nossa família. Oh, meu Deus, muitas vezes por causa dos nossos entes queridos, nós deixamos de ir à igreja, nós deixamos de orar. Muitas vezes temos vergonha de assumir um compromisso com Jesus por causa do medo da perseguição, da chacota, da humilhação. Jesus, o Senhor mesmo disse que todo aquele que deseja segui-lo deve tomar a sua cruz e segui-lo até o fim. Ó Senhor, nos ajude, aumente a nossa fé hoje, meu Pai, e nos dê a vitória. Nos ajude a manter firme a nossa fé e também o nosso momento aqui de oração. Todos os dias, meu Pai, nós queremos estar firmados na Tua presença, na Tua palavra. Nós queremos estar aqui, meu Deus, nessa grande corrente de fé. E nesse momento, eu estendo as minhas mãos, ó Deus, pela fé. Eu oro, Pai, por cada pessoa que está enferma. Enferma na alma, doente nas emoções, mas também doente no corpo físico. Senhor, eu Te peço agora,
Tira com a mão, Senhor, toda doença, todo mal que está perturbando essa pessoa agora, toda enfermidade que se alojou nesse corpo, eu expulso em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu mando embora toda doença, toda enfermidade, toda dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas, pessoas que estão com câncer, com tumor, pessoas que estão desenganadas pelo médico. Jesus, eu te peço agora, ativa, Senhor, o teu poder sobre essa pessoa. Tem misericórdia, Senhor. Se compadeça, meu Pai, do sofrimento dessa pessoa. Essa pessoa que agora, meu Deus, está precisando de um milagre urgente. Jesus, concede essa bênção. Eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o Senhor continua operando milagres e mais milagres. Eu te peço aqui agora, Senhor, faz a obra completa. Começa uma nova história na vida dessas pessoas e que mais e mais pessoas sejam transformadas para Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa.
você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.